gente, aqui é a Rafa Fostain da Mina Comprava Livros. Enquanto eu não termino as minhas leituras, estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Estou tentando, né? Um para um evento e outro para conversar com vocês. Então essa semana já deve sair mais resenhas para vocês. Eu vou falar sobre livros que me marcaram a minha vida de leitora. Gostaria de lembrar que há um tempinho atrás, eu acho que no início da pandemia, ou em abril mais ou menos, eu soltei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E aí quem me segue por lá fez perguntas, né? Deu, na verdade, sugestões de listas e vídeos que gostariam de ver aqui no canal. Eu sei que esse canal é bem eclético, então assim, eu falo muito sobre filme, muito sobre livro, mas tem uma galera que é menos gente, né? Que gosta só de livro. Então, aqui tem pra todo mundo, mas eu queria muito deixar gravado os vídeos que vocês pediram. Então aqui vai mais um para comemorar esses quase 10 anos que o blog comemora e vai comemorar em agosto, dia 2 de agosto. Bom, eu vou falar, não para não ficar muito grande o vídeo, dos livros que marcaram a minha vida. E assim, gente, é claro que tem mais, é claro que eu falei sobre mais livros nesses 10 anos de blog, lógico que tem, mas foram os livros que vieram primeiro na minha mente, tá? Eu não vou dar spoiler deles, eu vou falar bem rapidinho deles, e aí vou deixar, se eu já fiz resenhas completas pra vocês, o link aqui embaixo, combinado? Bom, o primeiro deles que eu vou falar é um livro que marcou demais a minha vida e chama E o Vento Levou, de Margaret Mitchell. E o Vento Levou foi um livro que eu li ainda adolescente, eu devia ter uns 13 anos, 14, e eu já tinha visto o filme milhões de vezes, porque meu pai sempre amou. E é um livro bem grandinho, ele foi dividido em 2, se eu não me engano, pela Record. E eu nunca tive a edição completa, assim, aquela fechadona. Eu até tenho que comprar, né, gente? É uma vergonha. Essa semana até, ele... por causa do Black Lives Matter, né, foi muito abordado que esse filme é um filme racista, tem temáticas que são erradas dentro do filme, e assim, por não ser o meu lugar de fala, e eu não vou nem abordar isso, assim, falar o que eu acho, o que eu penso. Eu acho, né, já vou falar assim o que eu acho, mas eu cheguei a postar isso, que eu gosto muito do filme, que eu acho que se ele atinge alguém, se ele é racista com alguém, ele precisa sim ter uma modificação, de repente alguma coisa no início e tal, mas de repente proibir de passar, né, seria como proibir de passar os filmes que falam sobre nazismo. A gente entende que aquilo é errado, a gente precisa ver aquilo, né, pra não repetir aqueles atos, porque as pessoas parecem que não lembram do passado, então assim, é um filme bom para se lembrar do passado também. É sim uma época, um local muito racista, você passa no sul, na Geórgia, né, nos Estados Unidos, a cidade que eu conheço bem, Atlanta, inclusive tem lá muitos museus sobre esse filme. Na verdade, o foco é a Scarlett O'Hara, né, que é uma moça muito mimada, que está acostumada a ter tudo, muitos empregados e tal, que vai ver sua vida mudar por causa da guerra. Que é a guerra, deixa eu ver isso daqui, que era a Guerra Civil, né? Sangrenta da Guerra Civil Americana. Esse filme se passa em o livro se passa em 1861, e ali a gente vai ver a Scarlett é uma personagem que eu amo e odeio ao mesmo tempo. É uma personagem egoísta, uma personagem que se apaixona pelo marido da prima. Enfim, tem várias coisas. A gente vai ficar torcendo pra ela ficar com, né, com o Capitão Butler, né? Mas a gente fica meio, nossa, esse cara vai aguentar ela, não vai? E é um livro muito sofrido, mas que também mostra aí bastante de como o Sul era racista, de como as pessoas se preocupavam somente com si mesmas. Então é um filme que é um livro que eu falo sempre filme, é um livro que me marcou muito, assim como o filme, mas que eu fui ler posteriormente ao filme, então eu já tinha a ideia dos personagens, mas é um livro que eu sempre recomendo porque é uma das minhas histórias favoritas. Bom, o segundo que eu vou falar, eu já fiz um vídeo aqui pra vocês falando só sobre ele, que é sobre o livro, ai gente, por que eu falo filme? O livro Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Quando eu tinha 11 anos na escola, sempre conto essa história, a professora de português me pediu para eu ler esse livro e fazer um resumo, uma apresentação. Era naquelas folhas escritas, nem tinha computador lá na frente. Eu falei, nossa, que saco, eu vou ter que ler isso. E aí no final de semana eu li ele inteiro no sábado e ele inteiro no domingo, e daí pra frente eu não parei mais de ler. Então esse livro foi o grande empurrão que eu precisava. É um livro que conta sobre a Porto Alegre da década de 30. Eugênio, o Genoca, como ele era chamado antes de ser uma pessoa de posses, ele tinha muita vergonha do pai alfaiate. Então ele
ele vai recordando os tempos onde ele jurou para si mesmo que ele parece muito das Scarlett, né? Nunca mais vou passar fome. Ele falava, nunca mais eu vou ser daquele jeito. Então as coisas que ele fez na vida dele foram todas pautadas na ambição que ele tinha de não ser mais pobre. É uma história muito forte, uma história que é antes da Segunda Guerra, então também vai mostrar muitos europeus fugindo, né, enfim, da pobreza e tudo que acontecia na Europa entre a Primeira e a Segunda Guerra, vindo para Porto Alegre. Então a gente tem isso. Algumas coisas do Érico Veríssimo são tão poesia, assim, sabe? Ele escreve, a gente se envolve. Então, assim, é uma história de amor, mas ao mesmo tempo também é uma história de vida, e uma vida que a gente fica se questionando se valeu a pena ou não ele ter negado as suas origens. Ele é um médico, agora é um médico casado com uma mulher rica e tal, então ele abriu mão de tudo, né? Na verdade, abriu mão de tudo, ele abriu mão da sua família pobre, então tem toda essa história. É um livro que eu gosto muito e que me marcou pra sempre. Ele é publicado hoje em dia pela Companhia das Letras, na época que eu li dela, Editora Globo. Bom, o terceiro livro que eu vou falar, eu acho que esse vídeo vai ficar enorme, eu sempre falo mais, Carrie a Estranha. Por quê? Porque é o primeiro livro que eu li do Stephen King, né? Foi o primeiro livro que me marcou dele. E é um livro pequeno, um livro que eu sempre falo, vai começar a ler King, lê Carrie a Estranha. É a história de uma moça de 16 anos que ela sofre bullying na escola. A mãe dela é muito religiosa. Então os professores, os próprios alunos, eles acabam praticando bullying com ela. Só que ela tem uma força aí. Então a gente já sabe o que vai acontecer no final para quem viu o filme 500 vezes como eu, antes de ler o livro. Mas é uma história que eu gosto muito. Eu sempre indico o filme original, que é de 78, que tem o John Travolta, Sissy Spacek, é um filmaço. Bom, e também indico o livro que é da Editora Suma aqui no Brasil. Outro livro que eu vou falar é Persépolis, de Marjane Satrapi. A Marjane é uma autora iraniana que em 1979, quando ela tinha 10 anos, ela viu o Irã virar um regime xiita. Então ela teve que começar a usar véu, ela mudou toda a vida dela. E ela não era a favor desse regime, ela teve que ser. Ela viu muitas coisas mudarem, muitas pessoas serem torturadas, então ela conta através da história dela a história do Irã e a mudança do Irã de regime. Então é um livro, gente, que assim, sabe, eu li mais tarde, eu já tinha uns 30 anos, se eu não me engano, tem uns 10 anos, 11 anos que eu li esse livro, mas é um livro que eu amo, que eu super indico. Ele também, se eu não me engano, é da Companhia das Letras. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo dos livros que eu citei. Outro livro que, claro que eu tenho que citar, é o Como Eu Era Antes de Você. É um livro lançado em 2013, da Jojo Moyes. É um livro que, pra mim, marcou eternamente a minha vida, não somente pela história, mas também por ser fã dela, por ter virado fã da Jojo, por começar a fazer eventos sobre ela, por ter ido no Bial falar com ela e sobre ela. Então, assim, é um livro que me marcou muito, já tinha me marcado. É a história da Louise Clark, que é uma britânica que gosta de usar roupas excêntricas e que está desempregada. Ela era garçonete, ela está desempregada, e ela vai se candidatar a uma vaga para ser cuidadora de um rapaz que é tetraplégico, ele não mexe as mãos, é tetraplégico. E ele só mexe a cabeça. E aí, que é o Will Trainer. Ele é um rapaz mega rico, a família é mega milionária, e ele sempre teve tudo na vida, e ele não está acostumado, lógico, né, a ter aí os seus movimentos limitados. Então ele é muito difícil de lidar com ela, mas vai nascer um romance, e quem sabe o final não é legal, né, assim, não é bonito, mas tal qual a vida, às vezes a gente tem, né, finais tristes, muitas das vezes. E é um livro que eu amo de paixão, então que eu super recomendo. Ele é lançado no Brasil pela Editora Intrínseca. Bom, claro que eu vou falar também da saga Crepúsculo, e isso eu já falei num vídeo inteiro de como ela mudou a minha vida. Stephenie Meyer lançou esse livro em 2008, eu li em 2008, de lá pra cá, agora eu tô esperando o sol da meia-noite. Eu vou deixar o link do vídeo, gente, aqui no card, qualquer coisa, porque eu já falei demais dele pra vocês, mas eu tinha que colocar nessa lista. Então vai aí, Crepúsculo, e por que ele mudou a minha vida. Bom, o último que eu vou falar pra vocês, acabou ficando com 7, não, são 8 livros, ainda faltam mais 2. É Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Eu ganhei esse livro quando eu tinha exatamente 13 anos, da irmã da minha mãe, que até já faleceu, que Deus a tenha, a tia Sandra. Ela me buscou na escola e me deu esse livro, era um livro daqueles de banca. E ela disse que era assim, interessante eu ler naquela idade. Realmente, esse livro fez com que eu nunca nem fumasse maconha na minha vida. Eu tenho horror de droga, porque eu li muitas e muitas vezes. E eu já era apaixonada pelo David Bowie, então eu vi o filme, tinha a trilha sonora do David Bowie. E é uma história fortíssima. E depois a autora lançou
uma continuação para falar como ela não se livrou das drogas. Essa história marcou toda uma geração. Christiane F. é uma alemã que tinha 15 anos quando 2 jornalistas a encontraram dando um depoimento na delegacia, começaram a conversar sobre ela, ia ser só uma matéria e acabou virando um livro, contando a história dela no caminho das drogas e da prostituição. Eu sempre lembro dos nomes do namorado Detlef, dos lugares que ela frequentava. Foi um livro que eu li muitas e muitas vezes e que me marcou 500 milhões de vezes. Todo mundo que ia na minha casa eu colocava o filme para assistir quando eu era adolescente. Então é um livro que eu recomendo se você quiser saber mais aí sobre a história de Christiane F. O último livro que eu vou falar, então ficou em 8, que foram os que eu lembrei, eu ia fazer 5, mas parou em 8, o Diário de Anne Frank. Eu também o comprei quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, se eu não me engano. Ele foi meu primeiro livro em inglês, totalmente em inglês. Eu comprei na livraria que nem existe mais, chamada Siciliano. Sodiler, desculpa, Sodiler, no shopping, e foi com ele que eu comecei a traduzir algumas coisas, né, então assim, foi um livro que marca todo mundo, né, é a história da menina judia que ficou presa num porão e que começou a escrever num diário tudo que ela sentia conforme ela ia passando os anos, e essa história também me marcou muito porque eu quis ler. Porque a minha mãe sempre contou pra mim que a escola que ela estudou, não sei se é municipal ou estadual, acho que é estadual aqui no Rio de Janeiro, até ficar perto do lugar que eu trabalho hoje, ela era uma escola chamada Otto Frank, que é o nome do pai da Anne. E quando ela inaugurou, minha mãe era criança e tal, veio de Porto Alegre, minha mãe é do Sul, ela era criança e ela teve uma inauguração com ele, então ele foi até a sala, conversou com as crianças e tal. E aí, por causa disso, eu sempre fiquei com Anne Frank na cabeça, eu quis ler o livro. Então foi meu primeiro livro lido em inglês também, acho que eu nunca cheguei a comentar sobre isso, mas é um livro que eu tenho um carinho muito grande. Bom, espero que vocês tenham gostado, acho que esse vídeo ficou grande, sempre fica quando eu começo a falar de livro, eu me empolgo. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar seu like se vocês gostam de vídeos como esse, de assistir, compartilhar, falar, porque é muito bacana conversar com vocês, senão eu conversaria com as paredes, não gravaria esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.